Olá! Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Luana Lorençon e eu ajudo você a ser o protagonista da sua carreira. No vídeo de hoje, a gente vai falar de um tema super importante em qualquer fase da nossa vida e da nossa trajetória profissional, que é a importância da nossa autoconfiança. Muita gente me pergunta como desenvolver essa competência, essa habilidade, essa característica que é tão importante para que a gente tenha clareza e uma tomada de decisão assertiva. Então vamos começar primeiro entendendo o que é a autoconfiança. A autoconfiança, ela é a habilidade que nos traz clareza e segurança para o que deve ser feito, para as atitudes que devem ser tomadas. De forma alguma, uma pessoa autoconfiante necessariamente vai ser uma pessoa arrogante que acha que sabe de tudo. Não tem nada disso. Uma pessoa autoconfiante pode sim ser flexível e entender que está tudo bem mudar de ideia, mudar de opinião, viver um novo momento, de repente até tomar decisões diferentes do que se tomava no passado. Mas a autoconfiança, ela traz muito mais agilidade, ela traz mais tranquilidade e ela traz a clareza do que deve ser feito, que é super importante para que a gente tenha uma vida próspera e uma carreira também de sucesso. Então, vem comigo para as dicas. Dica número 1: saia da sua zona de conforto. Nossa, Luana, mas como é que eu faço isso? Bom, na nossa zona de conforto, as mudanças, ou seja, naturalmente as evoluções, acontecem de uma forma muito menor, porque quando a gente muda é que a gente anda para frente, é que a gente evolui. Então, quando a gente está na nossa zona de conforto, a nossa capacidade de realizar algo novo, algo diferente e evoluir é muito menor. E aí você não precisa dar um passo maior do que a sua perna, não. Muito pelo contrário, você pode ir aos pouquinhos. Mas o fato é que se você decidir não sair da sua zona de conforto, você vai fazer as coisas sempre da mesma forma e naturalmente vai chegar sempre aos mesmos resultados. Vou te dar um exemplo da minha carreira que aconteceu num passado bem recente, quando eu decidi deixar o meu trabalho para empreender. Se eu não tivesse tido a coragem de sair da minha zona de conforto, eu não teria me permitido viver essa experiência. Ou seja, são pequenos riscos, ou às vezes até riscos maiores, que a gente tem que viver. Aliás, a gente tem que se permitir para viver experiências novas. E isso é muito importante, faz com que a gente tenha uma outra perspectiva de vida, uma outra perspectiva do mundo, uma outra visão sobre as coisas. E no seu dia a dia você pode ter pequenas mudanças que te fazem sair da zona de conforto, que vão contribuir com a sua autoconfiança. Você pode, se você está presencialmente trabalhando, e vai de carro trabalhar, por exemplo, você pode cada dia fazer um caminho diferente. Isso é uma pequena atitude que vai fazer você sair da sua zona de conforto e experimentar algo novo. Se você for no seu restaurante preferido, pede uma comida diferente. Por mais que você goste daquele prato que você sempre pede, quando você pedir algo diferente, você vai viver uma nova experiência. Isso tudo são pequenas atitudes que não dão trabalho para você colocar em prática e vão te fazer sentir um pouco dessa sensação gostosa de sair minimamente da sua zona de conforto. E lembre, se você continuar fazendo as coisas da mesma forma, você vai atingir sempre os mesmos resultados. Dica número 2: reconfigure os seus pensamentos negativos automáticos. Presta bastante atenção nesse ponto. O que são pensamentos automáticos? São os pensamentos que estão por detrás das nossas crenças, ou seja, aquilo que a gente acredita que é verdade, porque a gente aprendeu que é dessa forma,
desde que a gente é criança ou desde que a gente iniciou a nossa vida profissional, ou aconteceu algo que gerou um forte impacto emocional que trouxe aquela situação como verdade na nossa vida. Vou dar um exemplo para você. Quando eu era pequena, eu tinha um radinho com microfone e eu vivia com aquele radinho, com aquele microfone cantando para todo lado. Onde eu ia, tava eu com meu radinho a pilha que tinha um microfone. E aí, os meus tios, o meu pai viviam falando para mim que eu tinha jeito para lidar com o público, que eu me apresentava muito bem. E assim, tomei aquilo como verdade. E olha que legal, isso gerou uma crença em mim de que eu fazia, com muita naturalidade coisas como falar em público. Eu cresci com essa verdade dentro de mim e aqui está a prova viva de que eu tenho essa facilidade. Então isso foi uma crença positiva que foi gerada na minha mente quando eu era criança e que foi me acompanhando ao longo da vida. E agora eu vou te falar de uma crença negativa. Eu comecei a trabalhar bastante jovem, então quando eu era adolescente, eu ajudava o meu pai e minha mãe num negócio familiar, eles tinham uma padaria. Então eu estudava numa escola muito boa, mas eu trabalhava, com eles. Eu tinha ali o meu tempo, que eu não tinha tanto tempo para estudar como os colegas da minha sala. De forma alguma eu tô reclamando disso, muito pelo contrário. Só que o que isso fez eu pensar? Eu não sou tão boa como eles. Então, eu não tenho capacidade de passar numa faculdade pública. Eu criei aquilo como verdade para mim. E aí o resultado é que quando chegou a época de prestar vestibular, eu nem prestei o vestibular para uma faculdade pública. Eu fui direto no vestibular da faculdade particular, que é porque eu acreditava que eu não tinha capacidade. Ou seja, isso foi uma crença negativa. Eu consegui vencer essa crença anos mais tarde, quando eu me dediquei a um processo seletivo numa universidade federal para o processo de mestrado. E aí eu provei para mim mesma que eu tinha sim essa capacidade. Mas foi um processo de quebra de crença, ou seja, isso é muito forte. Então pensa aí quais são as crenças limitantes que você tem, ou seja, que você tem desde criança, desde quando você é pequenininho, você era pequenininho, pequenininha, e foi carregando ao longo da vida, ou algo que você sofreu um forte impacto emocional e fez com que você acreditasse naquilo. E aí, o que essas crenças negativas geram na nossa mente? Elas geram pensamentos automáticos, que podem ser positivos ou negativos. Nesse caso, a gente está falando dos pensamentos negativos, que são coisas do tipo, isso não é para mim, e não vai dar certo. Não adianta nem eu tentar, porque eu sempre perco no final, que é o meu caso com a universidade pública. Não adianta nem eu prestar vestibular, eu não vou passar mesmo. Só que esses pensamentos negativos, eles acompanham a gente em várias situações. E é neles que eu quero que você tenha atenção. E aí, quando eles vierem na sua mente, o tal do eu não consigo, não é pra mim, isso não é pra uma pessoa como eu, você vai reconfigurar esse pensamento. Eu consigo. Isso é sim para mim. Eu sou capaz de vencer esse desafio. Essa reconfiguração dos pensamentos automáticos negativos é muito importante para fortalecer a sua autoconfiança. Agora, antes da gente ir para a dica número 3, eu vou te contar o que eu faço com os meus pensamentos negativos. Eu tenho uma voz imaginária que ela chama Cruella. E aí, quando os meus pensamentos negativos vêm, eu já olho para o lado e falo assim, Cruella, fica na sua. E aí eu repito para mim mesma, eu consigo, eu sou capaz, isso é sim para mim. E aí eu vou te contar que várias coisas positivas e várias realizações da minha vida começaram a dar certo quando eu passei a reconfigurar os meus pensamentos automáticos negativos. Pensa se faz sentido. E depois você comenta aqui comigo a sua experiência. Inclusive, antes da gente ir para a dica número 3, se você ainda não deu seu joinha, deixa o seu joinha aqui no canal, no vídeo. Comenta também aqui embaixo depois o que você achou, tá? E agora sim, vamos para a dica número 3. Cuidado com o holofote invertido. O que é um holofote invertido? Bom, holofote é como um binóculo, certo? Você vai lá, e amplia e dá foco para aquilo que você quer, ok?
O holofote invertido é uma metáfora que caracteriza quando a gente tem o mau hábito de colocar foco só nas coisas negativas que a gente faz ou nas nossas características. Isso é muito comum no ser humano. Infelizmente, a gente tem mais facilidade para olhar aquilo que a gente tem de ruim do que aquilo que a gente tem de bom. E isso é algo que não nos leva para frente, concorda? Então, muito cuidado com o holofote invertido. Quando você perceber que você está dando muito foco nos seus defeitos ou nos seus pontos de desenvolvimento, começa a valorizar o que você tem de bom e a pensar nos seus pontos fortes. Existem várias técnicas que você pode adotar para começar a pensar dessa forma, tanto nos pensamentos automáticos negativos, como nesse desafio de inverter o holofote e colocar o foco nos seus pontos positivos. Você pode adotar um caderno em que você escreve todos os dias nesse caderno sobre os seus pontos positivos, sobre as suas forças, sobre as afirmações sobre você mesmo e onde você vai reconfigurar suas crenças. Eu tenho esse hábito há alguns anos e eu posso te garantir de que o resultado vem e ele aparece pouquinho a pouquinho. E é muito bacana quando você olha para meses ou poucos anos atrás e você vê o quanto aquilo te ajudou a evoluir. E por último, a dica número 4 é a seguinte: se permita cuidar de você. Desde que a gente viveu essa experiência com a pandemia do novo coronavírus, muitas empresas começaram a ampliar sua cartela de benefícios ou até mudar a cartela de benefícios, permitindo que os empregados fossem cuidados, tivessem a saúde mental preservada. E esse movimento é muito interessante porque quebra o paradigma de que emoção é para os fracos, especialmente para os homens. Eu acho que isso ainda é mais difícil. Então, cuidar da saúde mental é algo muito importante e que, logicamente, que está diretamente conectado com a questão da autoconfiança que a gente está falando aqui hoje. Então, cuidar de você vai desde se alimentar bem, fazer atividade física, manter a saúde mental em dia, seja por meio da meditação ou da psicoterapia ou até os dois, mas realmente você ter na sua agenda atividades e hábitos que façam com que você tenha uma saúde integral equilibrada, que faça sentido para que você se sinta bem. Porque quando você se sente bem, você cuida de você e você se permite ter esse tempo, todos os papéis da sua vida vão ser desempenhados com muito mais eficiência. E aí eu não estou falando de produtividade, de dar conta, não é nada disso, mas você vai aproveitar a vida de uma forma muito melhor e mais equilibrada. E eu acredito muito que o segredo de tudo na vida, de todo o sucesso que a gente tem na vida pessoal, na vida profissional, está no equilíbrio. Eu espero que faça sentido para você e convido para que você deixe o seu like nesse vídeo, comenta comigo a sua experiência com a autoconfiança. E eu espero que essas dicas tenham te ajudado. Eu te espero no próximo vídeo. E se você tiver alguma sugestão de tema ligado a desenvolvimento, transição de carreira e recolocação, deixa aqui que eu vou gostar de saber para a gente se desenvolver junto, ok? Um beijo e até o próximo vídeo.